Bom, no primeiro vídeo nós terminamos ali iniciando a leitura de livro de Enoque, fazendo uma relação entre o livro de Enoque com o livro na Bíblia, lemos o livro de Judas, entre outras coisas. Estamos ainda destrinchando, o assunto dos Néfilins. Agora esse é o segundo vídeo, nós vamos continuar a partir do ponto que paramos no primeiro vídeo. Se você não viu ainda o primeiro, eu te aconselho a clicar na descrição no primeiro vídeo e voltar a assistir o primeiro, para que você não fique sem entender o que já conversamos. Vamos lá? Como eu comentei do livro de Enoque, eu vou colocar alguns trechos do livro apenas para corroborar com a história, para você ter um pouco mais de detalhe. Lembrando que eles não são canônicos, mas eles são bastante discutidos e têm bastante fundamento e servem para que nós tenhamos um pouco de uma visão ampla dessa teoria. Mas ali no livro de 1 Enoque, no capítulo 7, vai dizer o seguinte, que Enoque descrevendo, e elas conceberam e deram à luz a grandes gigantes. Estes consumiam todas as aquisições dos homens, e quando os homens não puderam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e devoraram a humanidade. Ou seja, esses seres eram gigantes, colossais. Eles escravizavam o homem, consumiam tudo que o homem produzia, destruía tudo e no final eles eram canibais e comiam os próprios seres humanos para se alimentar. Então, fora isso, diz que estes vigilantes, também chamados os anjos caídos, também chamam-se de vigilantes, fala que além desses filhos que foram gerados, eles ensinaram coisas proibidas às mulheres e aos homens. Lá em 1 Enoque, no capítulo 8 em diante, ele vai revelar algumas coisas. Ele fala assim, por exemplo, Azazel, que é um desses nomes, E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras, o uso de cosméticos, o embelezamento das sobrancelhas, o uso das pedras preciosas, de modo que o mundo foi alterado, Outros ensinaram astrologia, outros meteorologia, outros feitiçaria e outros conhecimentos que aceleraram a corrupção da humanidade. Então, quer dizer, eles foram ensinando coisas que não eram para ser ensinados. Talvez você diga, poxa, mas ele ensinou cosmético, é errado você usar um batom, é errado você... A questão não é errado, mas o propósito que foi ensinado era um propósito de sedução. Era um propósito para que eles seduzissem, Então, assim... Muitas coisas foram ensinadas ali, passado para os homens, que não eram corretos. E isso, então, imagina, o homem começou a saber um monte de coisa que não era para saber, feitiçaria, um monte de coisas bizarras que o Senhor condena. Havia uma grande manipulação genética, de mistura, eles eram canibais, então a humanidade estava sendo totalmente aniquilada e toda a estrutura e o DNA estavam sendo destruídos. É então aí que lá em Gênesis 6 nós encontramos o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Aqui diz que Deus se arrependeu. E aqui a gente cai numa questão bíblica. Deus se arrepende? Se Deus se arrepende, quer dizer, será que ele se arrependeu de ter feito mais alguém? Será que ele se arrependeu de ter feito você? Será que realmente a melhor tradução é Deus se arrependeu? Porque gera uma confusão. A palavra do Senhor diz que Deus não se arrepende, em um verso. E outro ele aqui diz que ele se arrependeu. Será que a Bíblia está em contradição? O que você acha? Bom, se você quiser um vídeo disso aí, escreve aqui embaixo, pastor, faz um vídeo desse também, que eu também quero saber com mais detalhes. E eu vou fazer com maior alegria. A partir daqui é quando Deus, então, ele vai olhar entre os homens, ele vai encontrar Noé, que Noé não estava corrompido, não havia feito... E Deus encontra Noé, então Deus ele vai falar para Noé, olha, agora eu vou destruir tudo, eu vou enviar o dilúvio, precisa acabar com isso, e você vai sobreviver junto com a sua família, tá? Por quê? Porque se os gigantes, os Néfilins, tivessem contaminado toda a humanidade, como que a promessa de Deus de que viria o Messias iria acontecer? Então, segundo essa teoria, Deus ele precisou proteger alguém, que na verdade diz que Noé talvez era o único que ainda estava
geneticamente não modificado, que ele mantinha o DNA de Sete, né, de Adão, sem ser corrompido, tá? E então ele tinha que proteger, né, essa geração. E é aí que então que vai entrar a questão do dilúvio, né? Lá em Gênesis 7:23 vai dizer que e foi exterminado todo ser vivo que havia sobre a face da terra, né? Apenas Noé e os que estavam ali na arca sobreviveram ali nessa questão. E é por isso então que vem o dilúvio, né? O dilúvio então ele vai levar esses gigantes, ele vai exterminar os gigantes, protegendo então o DNA do homem, né? Que conforme Deus criou, de Noé, para que então viesse da linhagem de Noé e o Messias, né? Que era a promessa que Deus havia feito ali quando a serpente enganou a Eva, né? No jardim do Éden. Aí você vai perguntar, mas pastor, se os gigantes todos foram destruídos no dilúvio, como que apareceram os gigantes depois na história? Né? Porque, por exemplo, nós vamos ver ali que Caleb ele vai matar 5 gigantes, né? Quando ele entra, né? Já está na Terra Prometida, ele vai possuir a terra que Josué deu para ele, e lá ele tem que matar 5 gigantes. E também vai falar a respeito, por exemplo, de Og, o rei de Bazã, que ele era gigante. Também vai falar de Golias, que ele era um gigante, né, de 3 metros de altura. Como é que passou isso? Como é que aconteceu isso? Bom, aí nós temos algumas teorias. A primeira teoria é que a esposa de Noé, ela na sua linhagem genética, ela tinha já alguma corrupção genética mediante a relações incestuosas ou algo do tipo, com aqueles primeiros anjos caídos que copularam com as filhas de Caim, porque segundo a tradição, parece que a esposa de Noé, ela viria dessa linhagem que seria descendentes de Caim, tá? Porque começaram a se misturar as pessoas ali, né? As famílias de Caim com as famílias de Sete, né? Conforme foram passando os descendentes deles, eles foram se misturando, segundo essa teoria. Então, nessa teoria, a esposa, né, de Noé, ela teria então uma predisposição genética a gerar filhos com DNA adormecido de Néfilins, que houve um despertar dele quando Cão, que é o filho de Noé, o terceiro filho, ele recebe uma maldição, na verdade, o filho dele, Canaã, recebe uma maldição de Noé, e este Canaã, então, despertou este DNA maligno, e a geração dele, né, virá, então, começará a ter os Néfilins de novo, como, por exemplo, Nimrod, que é mencionado na Bíblia, que construiu lá a Torre de Babel, ele é considerado por muitos como um descendente Néfilin. E os filhos deles continuariam sendo descendências de Néfilins, como, por exemplo, descendentes que vão para o Egito, que ali vai começar então a aparecer Osíris, Horus, e assim vai nessa cultura aí. Então essa seria a primeira teoria. A segunda teoria diz que depois do dilúvio, né, houve então outra queda dos anjos, que então esses anjos começaram a fazer isso de novo. Que é uma teoria que talvez não tenha tanta força, porque a Bíblia não narra outra queda de anjos. Claro, ela vai narrar a queda dos anjos com Lúcifer, com Satanás, lá no livro de Apocalipse, só que isso ele aconteceu antes ali do Gênesis 1, tá? Isso foi antes que aconteceu. Posso fazer um vídeo, se você quiser, né, contando como é que Lúcifer ele conseguiu fazer o que ele fez no céu, por que ele tinha tanta autoridade, né? Em que momento eles caíram, onde entre os dinossauros nessa história, os dinossauros eles eram reais, eles não eram reais, né? E tudo mais, né? E assim vai, né? Outra teoria também fala que esses Néfilins vieram por reencarnação, porque na verdade uma teoria diz que como esses Néfilins, eles eram uma mistura de homens e mulheres, né? Digo, de filhos de anjos caídos, junto com as mulheres dos homens, eles não teriam, então, uma alma, né? Um espírito dado por Deus. Então, quando eles morreram, eles não poderiam ir para o céu, não tinham para onde ir, e eles ficam vagando, né? E seriam, então, os demônios que hoje incorporam em pessoas.
né? Então, através de rituais ou coisas assim, eles incorporariam pessoas ou incorporariam demônios nessas pessoas e essas pessoas então trariam esses Néfilins, né? Também tem uma teoria que diz que o planeta Terra é oco, né? A Terra oca, que na verdade eles se esconderam em cavernas e sobreviveram. E também tem teorias, né, que Og, né, o rei de Bazã, ele se escondeu na arca e ele foi salvo, escondido ali por Noé. Então são teorias que são faladas aí. Eu basicamente ficaria com a primeira teoria e com a terceira teoria. A primeira teoria de que houve um despertar de DNA talvez ali, né, de Canaã, e com a teoria, né, dessa incorporação maligna através de rituais e tudo mais, né? Agora, e você? O que você acha disso? Você acha que isso faz sentido? Não faz sentido? Escreve aqui no comentário, né? Fale aqui conosco aqui o que você pensa a esse respeito. Pois é, pessoal, você já passou pela primeira etapa, agora terminou a segunda etapa da nossa série de vídeos, né? Teremos a etapa final. Na final eu vou finalmente revelar aí para vocês várias coisas, vários assuntos aí que você deve estar curioso para saber, né? Baseado nessa teoria que estamos discutindo aqui. Mas eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês acharam esse vídeo, o que vocês acham, né, de mais interessante que foi falado, algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, coloque nos comentários do vídeo e não se esqueça, curta o vídeo, curta o canal, se inscreva, encaminhe para os seus amigos e eu espero vocês no final da nossa série, o último vídeo. Deus abençoe cada um de vocês, nos vemos muito em breve.